Você sabe para quem vai a pontuação quando uma infração ocorre? Quem será o responsável por aquela pontuação? Será o condutor? Será o proprietário? Se você quer saber, fique conosco, porque nesse vídeo de hoje nós vamos esclarecer esse tema. A pontuação na CNH, ela sempre vai ir para o responsável pela infração. E como nós vamos saber quem é o responsável pela infração? Artigo 257 do Código de Trânsito Brasileiro prevê 4 responsáveis, sendo eles o proprietário do veículo, o condutor do veículo, o transportador ou o embarcador. Esses dois últimos, eles são menos relevantes ou menos procurados. Agora, o que é do cotidiano são proprietário e condutor. E eu quero esclarecer para você hoje para quem vai a pontuação. Quando a pessoa é acometida de uma infração de trânsito, nós temos que ver de quem é a responsabilidade por aquela infração. Diariamente chegam pessoas no meu escritório dizendo: doutor, eu vou perder a minha carteira, esses pontos vão ir para mim porque eu tomei essa multa e aquela multa. E muitas vezes, após uma avaliação daquelas infrações, a gente percebe que nenhuma multa vai para aquele condutor. Então, a dica é a seguinte: quem é o responsável pela infração? É aquele para o qual a infração é direcionada. Como assim? Por exemplo, dirigir ou conduzir o veículo em mau estado de conservação. Quer dizer, o veículo estava em mau estado de conservação. De quem é a responsabilidade do veículo estar em mau estado de conservação? Do proprietário. É ele que tem que arrumar o seu veículo, deixar ele apropriado para andar do dia a dia. Se você foi parado e não é o proprietário do veículo e foi acometido dessa infração, não se preocupe. Ou quer dizer, se preocupe, porque a pontuação vai para o proprietário e ele vai ficar uma arara com você. Agora, infrações que são direcionadas àquele que está conduzindo o veículo, ele será responsável pela pontuação. Por exemplo, dirigir o veículo sem cinto de segurança. Quem estava sem cinto? O condutor ou um passageiro que estava no veículo. De quem é a responsabilidade? É do condutor. Então, ele será o responsável por essa infração e a pontuação referente a essa infração vai ir para a CNH do condutor. Então, a dica é essa: observe a infração. Infrações relacionadas ao veículo, pontuação para o proprietário. Infrações relacionadas à condução do veículo, a pontuação vai para o condutor. Pergunta: e se o proprietário não tiver CNH, para quem vai essa pontuação? Para ninguém. Porque ele não tem CNH, não tem como ele ser responsabilizado pela pontuação. E se o condutor não tiver CNH numa infração de responsabilidade de condutor, para quem vai? Para ninguém. Porque o condutor não tem habilitação. Agora, um detalhe e uma curiosidade é o seguinte: quando a infração é de responsabilidade do condutor e esse condutor não é abordado, por exemplo, a pessoa estava conduzindo o veículo sem cinto, o agente só anotou a placa, chegou aquela notificação lá para o proprietário: olha, fulano estava no meu carro sem cinto e não era eu não posso perder essa pontuação. Nesses casos, cabe a indicação de condutor infrator. É quando a gente indica: olha, aquele dia o veículo não foi parado, mas quem estava na condução do veículo era fulano de tal. Aí vai ter um processo administrativo que a gente monta para indicar que era aquele fulano que estava conduzindo o veículo naquele dia.
Assim, ele será o responsável pela pontuação referente àquela infração. Certinho? Ficou alguma dúvida? Continue conosco e aprenda sempre um pouquinho mais sobre o trânsito.